versículos somente, irmãos, o 1 e o 2, que diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Amém? Glória a Deus. Pode tomar assento, irmãos. Glória a Deus. Esse versículo é fantástico. Mas para você entender isso aqui, nós vamos fazer uma viagem. Nós vamos voltar um pouquinho antes, para nós entender o que João viu, o que representa isso aqui na vida de João. Porque se a gente ler o texto assim, não dá para a gente mensurar o que é isso. Mas quando a gente entrar no texto, contexto, e a gente começar a navegar neste mar de bênção, de maravilha, nós vamos começar a entender o que João viu aqui. Pois muito bem, para falar isso aqui, eu preciso voltar lá nos evangelhos, lá em Mateus, quando Jesus ele surge do nada. Não estou falando do nascimento, estou falando de quando Jesus ele desaparece aos seus 12 anos e de repente ele surge do nada, com 33 anos. E não tinha ninguém, não tinha discípulo, não tinha ninguém. Tudo que Jesus tinha na sua frente era um homem vestido de pele e de cabelo, anunciando o evangelho devastador. Um homem que foi criado no deserto da Judéia, que se alimentava de gafanhotos e de mel silvestres, de um linguajar duro, que desagradava muitas pessoas, mas que quando abria a boca, muitas pessoas arrebentavam os corações e entendia e enxergava as suas misérias e aceitavam a Jesus. Daí começou Jesus então o seu ministério de verdade a partir de agora, e ele então começa a convocar. Que o interessante de evangelizar não é você querer ser alguém para Jesus, porque quando querer ser, vai ter sempre uma fala de Jesus dizendo assim: mas por que você quer me servir? Eu não tenho nada nessa vida. Isso aqui, irmãos, é extraordinário, porque todas as pessoas que vêm para a igreja, elas não vêm para buscar o reino do céu, morada nos céus. Ela vem pela comida que perece, pela cura, pelo milagre. Mas quando você for convocado, é diferente. Aleluia! Quando Jesus te chama, é diferente. Pastor, o que tem a ver com o texto que o Senhor deu? Calma, eu só quero mostrar para você, primeiramente, como começou isso, para depois você entender o que João viu aqui, o que João sentiu. Mas muito bem, Jesus começou a olhar e a enxergar pessoas, e começou a dizer: ó, você vai me seguir. É uma ordem. Viu João, viu Pedro, viu Tiago, André, Felipe, não é isso? Viu Judas. Falou: vocês a partir de agora vão ser os meus discípulos. Aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam. E essa convocação, teve pessoas que se ofereceram. Eu também quero. Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Sabe o que Jesus estava dizendo? Assim: olha, me seguir por interesse não funciona. Porque o único interesse
interesse que nós temos que ter em Jesus é o céu. É amá-lo profundamente. O céu é consequência da nossa obediência. Não é isso? Pois muito bem. Então, quando Jesus agora separa os 11 discípulos, tem algo inusitado aqui. Todos que foram convocados olhavam para Jesus, entendiam que ele era Jesus. Outros tinham lá suas dúvidas, mas seguia por obediência. Mas tinha um que era diferenciado, que Jesus sentava. Tira a sua Bíblia daqui. Eu vou simular o que esse discípulo, o que João fazia. Eu gosto de fazer isso para que vocês entendam, irmãos. Aleluia. Imagina que o Elisvan, Jesus, estava sentado. Tenta entrar no cenário. Todo mundo sentava espalhado, mas João, ele sentava e dizia: tá bom, mestre. Jesus ensinando. Imagina essa cena de João aqui, ó. Glória a Deus. Isso é demais. Aleluia. Nenhum dos outros discípulos sentia essa liberdade, essa ousadia de fazer isso que João fazia. Mas em todos os lugares, João fazia espontaneamente. Teve uma mulher, vocês lembram? Maria Madalena, que teve a ousadia de chegar, derramar unguento nos pés de Jesus e enxugar com os cabelos, e as pessoas ficaram indignadas porque era muito caro, nada puro. Mas aquela mulher, ela fazia porque ela achava que Jesus merecia aquele muito mais. Então João estava em todos os momentos, e a Bíblia começa agora a falar que Jesus amava mais João do que os outros. Creio eu, por causa da atitude de João. Então, para você entender o que eu estou querendo dizer nessa noite, nessa missão aqui, para que isso acontecesse, algumas coisas começaram a acontecer. Depois que Jesus partiu, houve-se uma perseguição. Todos os discípulos se dispersaram e não ficou ninguém, inclusive João. O único que estava mais ou menos ao redor era Pedro. A Bíblia não cita nenhum outro discípulo, a não ser Pedro, que não tinha essa profundidade de intimidade com Deus, mas tinha algo que martelava dentro de si por causa da sua fala: eu nunca vou te abandonar. E isso esmagou Pedro quando ele percebeu que ele foi um que abandonou Jesus. Por isso ele estava lá presente. Nenhum dos outros vão falar isso, mas Pedro falou assim: não, eu nunca, jamais vou fazer isso. Aquilo estava correndo Pedro por dentro, e ele ficou de longe. Porém, Jesus não citou e nem condenou nenhum dos seus discípulos que afastou-se dele. E quando Jesus partiu, ele teve alguns encontros com os seus discípulos, e ele disse assim: olha, vocês não vão ficar abandonados, vocês não vão ficar órfãos, vocês vão ter perseguição, vocês vão ter luta, problema, dificuldade. Não sei, irmãos, exatamente porque esse teor dessa mensagem, quando eu disse que Deus estava tratando com alguém nessa noite, feridas. O que Jesus estava fazendo naquele momento é porque tinha havido uma ruptura no coração daquelas 11 pessoas. 11 não, agora 10, não é isso? Porque Paulo não tinha entrado aí para suprir
a falha de Judas. Não é isso? Paulo ainda não tinha. Paulo veio depois. Até Jesus ressuscitar, quando ele disse isso, Paulo ainda não estava inserido como os outros. Mas depois ele completou os 11. Glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus. A gente fala 12 discípulos, né? E aí, irmãos, tinha havido uma grande ruptura. E Jesus, ele precisava, antes de ser assunto ao céu, ou seja, antes dele ir definitivamente, ele precisava curar isso. Porque Pedro já tinha deixado tudo, já estava, sabe, voltou a fazer o que ele tinha fazer. Os outros dois lá, discípulos no caminho de Emaús, totalmente desenganados. Existia uma ferida dentro deles. E o que estava lá dentro era maior do que nós podemos imaginar. Tamanha a decepção. A gente imaginava, pensa só, a gente imaginava que ele fosse. Sabe o que é isso? É quando acontece algo na sua vida e você desacredita. Você perde totalmente a esperança. Pedro, Tiago e João estavam já em alto mar, pescando novamente, totalmente desacreditados. Em meio ao alto mar, eles arrancaram a roupa. Total incredulidade. Pelados. E os outros nem sei para onde estavam. Existia uma ruptura. Jesus precisava curá-los. Aleluia, Jesus. Para depois ele ir definitivamente. Primeiro ele aparece aos dois discípulos, né? Nós já ouvimos essa história. Ele surge do nada. Os discípulos estavam caminhando. Que tristeza. Sabe quando acontecem essas coisas com você ao longo da sua vida e você fica totalmente decepcionado, totalmente arrasado? Você sabe, fala assim, não sei porquê, mas servir a Jesus. E Jesus chega e fala assim, mas vocês estão conversando acerca do quê? Eles repreendem Jesus. Oxi, você é só peregrino em Israel, você não tem ouvido falar das coisas que têm acontecido nos últimos dias? E Jesus dá uma de inocente e fala assim, não, faz. Para Jesus tratar, era preciso entender, na verdade, o que tinha ali dentro. Por isso Jesus puxou essa conversa. Lembra da samaritana, né? Que para Jesus mostrar quem ele era, o que ele queria fazer, ele puxou a conversa e foi levando ela no banho-maria. Então agora não. Por favor, me conte. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Quando eles terminaram a conversa e não foram entender, já era tarde demais, Jesus já tinha partido. Mas já tinha deixado o coração deles. Aleluia. Porventura os nossos corações não ardiam dentro de nós quando ele falava. Sim, meu Deus. Mais para frente, Jesus aparece mexendo com as brasas lá, assando um peixe. É isso? Eu pensando, Maria. E lá adiante vem chegando quem? Emmanuel, Pedro, João e Tiago. Cansado, coração dilacerado. Nós doamos a nossa vida prol de Jesus. Abandonamos a pesca. Fomos humilhados por pessoas dizendo, aí seus trouxas, Meu Deus. cadê o seu Deus, o seu Jesus? Decepcionado totalmente, vindo de uma noite cansada, de uma pesca Aleluia. que foi um tremendo fracasso.
beira da praia e disse: ei! Chegou aquele eco. Olha, eles já estavam lavando a rede, né? Tem alguma coisa de comer aí? Pedro já responde: não! A gente passou a noite toda, não pegamos nada. Meu Deus. O engraçado, irmão, que estava Pedro, Tiago e João, certo? João ficou assim, ó. Essa voz. Essa voz. Então faz o seguinte, Jesus: lance a rede na banda direita do barco. Meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Pensa num homem que entendia de pesca. Era Pedro. Tanto é que ele era o comandante ali. Sabia onde o peixe estava. E sabia que ali não tinha nada, a não ser rosto. Estava na beira, praticamente 300 metros. Lance a rede na banda direita do barco aí. Pedro falou assim: mas Glórias, aleluia, Senhor. a gente sabe como pescar. Aqui só tem rosto. Lança a rede. Mas Pedro se esqueceu que ele já tinha passado por esse processo, lembra? No lago de Genezaré. Isso foi a segunda vez. Lá foi 120 peixes. Lá diz a Bíblia que o barco quase foi a pique de tantos peixes. Aqui foi 120. Ele jogou a rede. Olha só, e João, fitado os olhos naquele homem, vendo aquela fumaça subindo, tentando decifrar. Eu conheço essa voz. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Meu Deus. Glórias a Deus, aleluia. Quando foi puxar, pesado, irmãos, imagina o encantamento de João, de Pedro e de Tiago. Oh, gente, olha quanto peixe. Mas João não estava interessado nos peixes. João estava interessado em quem estava lá. Enquanto Pedro estava empolgado com Tiago, olha só, e vamos contar. João estava assim: o Pedro. Pedro, João, ajuda a te contar. Pedro, aquele que está lá, eu estou padecendo para você, que é Jesus Cristo Nazareno. Ninguém tem autoridade de fazer isso. Pedro olhou, o que ele fez? Rapidamente, porque ele estava nu, dentro da água, largou os peixes e pulou dentro d'água. Aleluia, Jesus. E João falou assim: Rabi, Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus. João foi o único que reconheceu Jesus. Aleluia, glória a Deus. Meu Pai. A serenidade de Jesus encanta Glória. qualquer Glória a um. Deus. Aleluia, Senhor. Eles chegaram com aquele barco pesado de peixe. Jesus estava lá. Pode comer. Glória a Deus. Pensava o peixe assado. Sabia que João não falava nada, só admirando. Aleluia. O amor de João era tão grande por Jesus que ele ficou olhando e falou assim: eu não acredito que eu estou de novo ao lado do meu mestre. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bom, meu Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. As coisas foram acontecendo. Perseguição. Paulo, quando aconteceu isso aqui com João, já tinha sido morto, tinha sido decapitado. E os outros discípulos também mortos. Jesus falou assim: olha,
vai ser diferente, João. Não vou permitir que ninguém lhe toque enquanto eu não mostrar para você o que eu quero te mostrar. Aleluia, Deus. Agora você vai entender. Vamos matar João, não, ninguém vai matar ele. Vamos colocar ele numa ilha e lá ele vai morrer mordido de cobras. Colocaram ele lá, mas de repente João começou a ter uns flashes e ele começou a se ver diante de uma grande visão. Essa daqui foi a última que ele teve. Então ele diz assim: olha, eu vi um novo céu. Aleluia. Imagina, você sendo atribulado, já muitos anos naquela ilha, foi atormentado, torturado, machucado, humilhado, sofrendo pra chuchu. Agora, de repente ele tem uma visão e ele diz assim: olha, eu vi um novo céu e uma nova terra. Isso aqui é fantástico, é além da nossa imaginação. Eu vi a santa cidade, a nova Jerusalém. Glória a Deus. Sabe o que é isso? Ele contemplou, irmãos, coisas que o único que viu assim, que ele não tem certeza se foi isso, foi Paulo. Ele falou assim: olha, eu fui arrebatado até o terceiro céu. E coisas inefáveis que nem é lícito contar. Mas João agora ele foi arrebatado e ele eu vi o céu, um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra se passaram e o mar já não existe. Aonde ele estava vivenciando era tudo novo. Aleluia. Agora a sequência é que é linda. Isso aqui me encanta, irmãos. Toda vez que eu vejo isso aqui, eu me arrepio todo. E ele disse assim: ó, eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus desceu do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Sabe o que é isso? Nós falamos da nova cidade, aonde nós vamos poder contemplar, onde diz que as ruas são de ouro, os muros de jaspes e cristais, aonde Jesus fala que nessa cidade não haverá mais dor, nem tristeza, nem clamor. João agora ele contempla essa cidade em vida. Sabe o que é isso? Em vida. Eram flashes, irmãos. Essa visão ela não foi assim continuamente. João, ele estava naquela ilha, à noite ele tinha visão, no outro dia ele acordava, ele escrevia a visão, aí depois continuava, e foi assim, na sequência. Mas nessa visão aqui foi algo fantástico, foi a última que ele viu, e ele disse assim: olha, eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com homens, pois com eles habitarás, e serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Agora, o que eu acho que vale muito a pena, presbítero Antônio, de tudo que nós passamos, de tudo que nós enfrentamos, de mentiras, calúnias, de provocações, de irritações, de dores, de enfermidades, de desapontamentos, incredulidades, é esse versículo que nós vamos ler agora. Porque eu vejo que do Senhor me consolar é muito bom, do Senhor me abraçar e falar: pastor, eu estou contigo, é muito bom. Da senhora missionária da igreja chegar e falar assim: pastor, olha, estamos do Senhor, é muito bom. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Mas nada nesta vida se compara a isso aqui que nós vamos ler, versículo 4. Coloca na tela aí, meu filho. Versículo 4 desse mesmo capítulo 21.
fazer isso, irmãos. E Deus limpará. Você já imaginou isso? Você está chorando e Deus chega assim, olha. O próprio Deus, ó, o cuidado. Aleluia. Isso aqui é imensurável, irmão. Glória a E Deus. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aleluia. Glória a Deus. É a mesma coisa que você entender de Deus pegar você no colo e falar assim: olha aqui, o maligno não te toca mais. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Este é O que João vivenciou nessa visão aqui foi estupendo. Foi sem comparação, foi a obra mais maravilhosa que ele já tinha visto de todas. Ele viu o dragão, ele viu isso e aquilo, mas isso aqui é o conforto da sua alma. Aleluia, Senhor Jesus. Tanto é que logo depois ele morreu. Isso aqui, irmão, foi um consolo para João. Ele entendeu e falou assim: olha, é o meu consolo. Era tudo o que eu queria, Senhor. Era ser abraçado por ti. Aleluia, Jesus. Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas. Na fala ainda ele disse assim: olha, o que estava sentado sobre o trono disse: eis que eu faço novas todas, não algumas, é todas as coisas. Oh, glória. Aleluia. E disse: pode escrever, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Oh, glória. E disse: mas está cumprido, eu sou Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer e tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água. Esse Deus, Ele é tão maravilhoso, irmão, que por ser Deus, Ele oferece enxugar dos seus olhos todas as lágrimas, porque é o único que entende a sua dor, é o único que entende o que você está passando, é o único que entende o teu sofrimento, é o único que garante para você que se você for valente, for forte, você será abrigado nos seus braços. Glória seja dada a ti, Senhor. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte. Santo é o Senhor. E o 7 ele completa dizendo: quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Essa visão aqui foi as maiores das visões. Ela se estende pelo capítulo 22, porque no capítulo 22 João ele disse assim: olha, contemplando essa cidade, ele me mostrou o rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus. Sabe o que esse rio significa, irmãos? Alívio, refrigério, total descanso, paz, toda a eternidade. Aleluia, Senhor Jesus. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Glória. E ele diz, versículo 3 do 22: e ali nunca mais haverá maldição. Glória, glória, glória. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Glória. E verão o seu rosto, nas suas testas estará o seu nome. Irmãos, isso aqui é fantástico. É só que Deus precisa entender que vale muito a pena servir a Deus. João aqui, ele entendeu tudo. Ele falou assim: olha,
ao lado do mestre, inclinados somos ele. Foi maravilhoso, mas isso aqui é divino. Versículo 14 do 22 diz dessa forma: bem-aventurado é aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar nas cidades pelas portas. Vocês conseguem agora mensurar o que João viu nessa visão? Como foi divino, como foi maravilhoso. Eu creio que João, nessa última visão, ele olhou para ele e eu creio que ele deve ter imaginado e falou assim: olha, por tudo que eu passei fora da ilha e agora aqui dentro da ilha, as perseguições, as serpentes querendo, Oh, meu Deus. e eu agora vejo isso. Senhor, pode me recolher, Glória a Deus. pode me levar, eu estou pronto. Oh meu Deus, como o Senhor é lindo e maravilhoso. Santo é o teu nome, poderoso Deus. Eu quero finalizar essa mensagem com o versículo 4, dizendo para você o seguinte: tu não deve se preocupar, porque Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas. Vamos aplaudir Jesus, queridos. Querido Deus, Glorificado seja o teu santo nome. como posso eu agradecer ao Senhor É Jesus. pelo teu grande amor? Louvado seja, meu Deus, o teu nome santo, poderoso Deus. Como pode? Santo, santo, santo é teu nome, Pai. Eu nem era merecedor e nem sou merecedor, Deus. De verdade, eu não sou merecedor. Aleluia, Jesus. Glorificado é o teu nome santo, Pai. Oh, Jesus, é muito amor para pessoas que pouco acreditam em Ti, que pouco confiam, meu Deus, no que o Senhor pode fazer. Como pode, meu Deus? É, meu Deus. Como pode, Senhor? Um Deus como o Senhor tem que ser adorado de todas as formas. Tem que ser adorado, meu Deus, nas horas mais difíceis. Nos perdoa a nossa ingratidão, a lacuna que existe, meu Deus, entre nós e o Senhor. Nós somos tão incrédulos. É verdade, meu Deus. Glórias, aleluia, Senhor Jesus. Nos perdoa, Deus. Nos ajuda a ser fiel. Muito obrigado pela tua presença. Que lindo, Jesus. Maravilhoso, Que Israel. Tu és o Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Oh, Deus maravilhoso.
Abençoa o teu povo. Sim. Abençoa, sim. Guarda o teu povo Guarda, sim, Deus. debaixo das tuas potências. Aleluia, Senhor. Muito obrigado pela tua presença, Senhor. Santo. Eita glória! Descansa. Oh, glória! Oh, glória! 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 Glória. Aleluia. Glória! Maravilhoso de Israel. Santo é o Senhor! Muito obrigado, Jesus. Meu Deus, meu Deus. Exército é o Senhor! Tu és santo, Deus. Só tu és a verdadeira fonte de água viva. Só tu és a verdadeira fonte de água viva. Aleluia, Senhor Jesus. Despede o povo em paz para os seus braços. Cobre com o teu precioso sangue. Todo o mal, dando uma noite abençoada de São Romário. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus, Ele é maravilhoso, irmãos. Glória a Jesus. Santo é Deus. Glorificado. Bom é estar na presença do Senhor. Amanhã nós estaremos aqui orando a Deus, buscando a presença do Senhor. Quarta-feira o nosso grande culto. Sexta-feira nosso culto de ensino aqui. Vai ser bênção de Deus. Amanhã nós vamos estar dentro da campanha de oração, às 7, segunda-feira, em prol dos filhos. Amém. Nós estamos orando pelos nossos filhos. Amém. Vamos orar. Irmãos, eu vejo minha sogra aqui. Vocês pensam que nós estamos chamando ela para vir? Nós não estamos chamando, não. Ela mesma, por si só. Eu tenho certeza que Deus tem uma grande obra na vida desse